Salve, salve, família vascaína. Fim de jogo em São Januário, vitória do São Paulo por 2-0. Fim da sequência de vitórias do Vasco, né? Invencibilidade vinha aí em 4 partidas, era 4 vitórias. E agora o Vasco volta a encontrar o caminho da derrota. Um momento péssimo, não que exista momento bom para perder, mas um momento péssimo se a gente levar em conta nossas pretensões de se classificar para a Libertadores. Afinal, na rodada, o Botafogo empatou e o Fluminense perdeu. Então o Vasco tinha a faca e o queijo para diminuir essa distância para um possível G7. Afinal, agora são 7 times que classificam para a Libertadores. Enfim, é seguir o Campeonato Brasileiro e o Vasco tem pouco espaço. Cada vez que a gente tropeçar igual foi hoje, vai diminuir muito a nossa chance de Libertadores e vai acabar sobrando no nosso colo a nossa Sul-Americana. Um primeiro tempo, para mim, bastante equilibrado, que o São Paulo sai com a vitória, para mim, sem justiça. Tá? O Vasco produziu mais, o Léo Jardim trabalhou, mas o Rafael trabalhou mais, o Vasco colocou bola na trave e tudo mais. Mas o Paulo Henrique garoteou, né? Cabaçou em tempos de VAR. Você não pode dar esse mole. Você pode discutir que ele não abraçou com força o bastante. Você pode argumentar de vários jeitos. Mas é fato que em tempos de VAR, se abraçar o cara por trás assim é pedir para dar sopa pro azar, né? O Lucas Moura foi e fez o gol. Então achei que o Vasco, no mínimo, merecia um empate no fim do primeiro tempo. E o Vasco começa o segundo tempo pressionando o São Paulo. Parecia que a gente ia buscar essa virada de alguma forma. Até que o técnico Fernando Diniz aparece mal hoje, na minha opinião. Ele desmonta completamente o meio-campo. Ele tira o Barros. Uma hora ele tira o Barros e o Coutinho, fica só o Tietê de meio. Depois ele tira o Tietê também, a gente fica sem jogador no meio-campo. Não sei se ele viu que ele fez cagada, ele volta o Cocão. Mas no fim da partida. O França é quem teve a incumbência ali de armar o time, mas entrou mal demais o França. O DVD, entrou mal demais o DVD. Hoje o banco, que nos últimos jogos vinha sendo fator determinante, hoje, deixa eu ver quem entrou, ó. Entrou aqui o Verret, França, GB, DVD e Cocão. Nenhum dos 5 entrou bem. O Verret eu acho que até entrou bem. Deu um passe bom dentro da área, o Colombinha furou, fez alguns pivôs, sofreu falta. Acho que conseguiu uma cabeçada para a defesa do Rafael. Acho que o Pirata até do banco saiu bem. O resto, mal demais, principalmente Matheus França e DVD. Foram muito mal para mim, né? E aí o São Paulo foi cozinhando o jogo, porque o Vasco estava completamente quebrado, não conseguia chegar ao ataque. Ele empilha jogador lá na frente, mas não tem ninguém para levar a bola para esses atacantes. Aí eu acho que hoje, para mim, no segundo tempo, quem quebrou a bola, quem impediu o Vasco de sair com essa vitória, foi o técnico Fernando Diniz. Não sei se você concorda comigo, vai deixando aí a sua opinião. Não esquece também de deixar aquele likezão para esse vídeo chegar a mais vascaínos e verem a nossa análise desse jogo. Bom, vamos às notas para as atuações dos jogadores. Daqui a pouquinho eu vou... Por que eu vou colocar antes, produção? Porque a tabela de classificação, cara, ela mostra o tamanho da chance que a gente deixou passar. Se o Vasco vai a 45... Primeiro que o São Paulo não ia andar, o São Paulo ia continuar com 41. O Fluminense com 47, a distância seria de 2. E o Botafogo com 48 seria de 3. E é o nosso próximo adversário. Isso significaria entrar pelo menos no G7 na próxima rodada. Entendeu? Então, assim, a gente não vai entrar no G7 na próxima se vencer o Botafogo por conta do jogo de hoje. Então, vamos ver se o Diniz pelo menos vai assumir que foi bem mal nas alterações no jogo de hoje. Léo Jardim, gol de pênalti, o primeiro, o segundo na cara dele, não acho que teve culpa em nenhum dos 2 gols e até trabalhou em um lance ou outro para evitar gols do São Paulo. Vou dar uma nota 6 pro Léo Jardim.
O Paulo Henrique muito mal no jogo de hoje, né? Participação direta nos 2 gols sofridos do Vasco. Hoje o Carlo Ancelotti vendo o jogo não foi legal para os jogadores, hein? Paulo Henrique faz o pênalti e é driblado com facilidade pelo Ferreira no segundo gol, pelo Ferreirinha, né? No segundo gol do São Paulo. Então hoje o Paulo Henrique vai levar uma nota 2. Carlos Cuesta e Robert Renan. O Cuesta pra mim foi bem no jogo. O Renan fez alguns errinhos, mas eu não acho que a dupla de zaga tava mal, né? O 1-0 foi um pênalti do Paulo Henrique, nada a ver. E o segundo também, uma jogada ali pela direita. Então não acho que Cuesta e Renan tenham feito um jogo ruim. Mas o Vasco sai derrotado por 2-0, né? Não tem como negar isso. Vou dar uma nota 6 pro Cuesta e vou dar um 5,5 pro Robert Renan. O Lucas Piton acho que foi bem no jogo, um primeiro tempo muito bom. O Piton acerta um cruzamentaço no primeiro tempo pro Ryan. Ele não consegue ali na dividida com o jogador do São Paulo finalizar. No segundo tempo, o Piton também soma alguns bons cruzamentos. Eu acho que hoje foi bem o Lucas Piton. Vou dar uma nota... Vou dar uma nota 6 também pro Piton. Cauã Barros passou um susto ali, né? Parecia que tinha machucado feio. Eu achei que ele seria substituído naquele momento. Acaba voltando pro segundo tempo e sai um pouco depois. E assim, é impressionante como o time perde, né? Em pegada, em volume no meio-campo, sem o Barros em campo. Então, tomara que esteja bem pro jogo contra o Botafogo. Lembrando, hein? PH suspenso pro jogo contra o Botafogo e Nuno Moreira suspenso pro jogo contra o Botafogo. O Barros eu vou dar uma nota 6 também pro Barros. O Tietê achei um jogo abaixo do Tietê. Não gostei dele no primeiro tempo, não gostei no segundo tempo, errando passe simples ali com bastante displicência, nota 4 para ele. O Coutinho hoje bem participativo, mas não conseguiu brilhar, seja num passe, seja num lançamento, seja numa bola parada, né? Não conseguiu brilhar hoje o nosso Felipe Coutinho, nota 5 para ele. Nuno Moreira, um primeiro tempo que já não foi muito legal, né, do Nuno. E aquilo, cara, todo mundo fala que o Nuno precisa descansar, né? Agora vai ter um descanso forçado aí, o nosso Portuga. Vou dar aqui um 4,5 pro Nuno Moreira. O Gomes eu gostei, fez um ótimo primeiro tempo. O segundo tempo dele também foi legal. Ele perde o gol na cara do gol, né? Chuta em cima ali do Rafael. Mas no geral, acho que o Colombinha rendeu bem. Bastante volume de jogo. Vou dar um 6,5 para ele. O Ryan hoje discretíssimo, né? Primeiro tempo ele consegue aquela bola na trave de cabeça e meio que foi só. Foi a única jogada que o Ryan consegue aparecer o jogo inteiro. Foi aquela cabeçada na trave. Vou dar aqui uma nota 5,5 para ele. O banco de reservas do Vasco não foi bem. Matheus França, para mim, um dos piores em campo. Vou dar uma nota 3. O Verratti, eu acho que do banco foi o único que salvou. Vou dar um 6 para ele. DVD, entrou pessimamente o DVD, mesmo a nota do Matheus França, nota 3. O GB não teve uma oportunidade de gol, né? Vou poupar ele aqui de críticas, vou dar uma nota 5 para ele. Mesmo a nota do Matheus Cocão, que mal encostou na bola, nota 5 também. E aqui a gente tem que parar um pouquinho, né? O Fernando Diniz hoje, ele desperdiça uma grande chance. Antes dele bagunçar o time, o Vasco tava apertando o São Paulo, finalizando, indo pra cima, criando um grande volume de jogadas. Foi ele mexer ali no meio-campo, o time, ó, morreu e aí não conseguiu produzir mais nada de positivo. Então hoje, Diniz, não tem outra nota que não a nota 0. Para mim, determinante a sua participação negativamente, né, nessa partida do Vasco da Gama em São Januário, né? Com apoio do torcedor, enfim, é o famoso a faca e o queijo na mão. A gente acabou desperdiçando essa oportunidade. O próximo jogo tá aí na tela para você, é Vasco e Botafogo, né? Botafogo e Vasco, o mando de campos é deles. Jogo lá no estádio Newton Santos, nesta quarta-feira, 7h30 da noite. E aqui eu te falo, se o Vasco não vencer aqui, aí eu acho que a Libertadores vai ficar muito longe, mesmo sendo G7. Dependendo dos resultados da rodada, a gente pode ser mais ultrapassado ainda, né? A gente pode ser ultrapassado aqui pelo... Quer ver, ó?
Deixa eu colocar aqui a classificação. Ó, a gente pode ser ultrapassado, por exemplo, pelo Corinthians. A gente pode ter a pontuação empatada pelo Grêmio, né? Além de ver Botafogo e Fluminense escaparem um pouco mais. Então, é o jogo crucial. A derrota tem que ficar nesse jogo contra o São Paulo, tá? Daqui pra frente, vamos voltar à boa fase. Eu confio. Não acho que é uma derrota pra sair cancelando todo mundo. É pra pontuar os erros e os acertos, principalmente os erros, né? Que o Fernando Diniz saiba reconhecer que não fez um bom jogo hoje e que volte diferente na quarta-feira contra o Botafogo. É bom também pro time baixar um pouco a bolinha. Às vezes estava com algum salto alto, com alguma arrogância. Eu acho que essa derrota volta a colocar o time com a cabeça no lugar e vamos buscar essa vitória contra o time do Botafogo. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela audiência. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Dale Vasco, tamo junto e até lá.